Provavelmente vocês já viram alguma situação dessa. E por que será que isso acontece, né? Por que a gente tem a sensação de algumas coisas estarem maiores, outras estarem menores, né? Parece que a menina ali vai ser engolida pelo balde com a criança, o outro cara parece estar engolindo a girafa por causa da distância, né? Isso, a gente pega, às vezes, olha para a lua, né? Aí bota o dedo assim, parece que a lua fica entre os nossos dedos, né? O nosso cérebro interpreta as coisas que estão mais longe como sendo menores. Mas qual é a ideia aqui, né? A ideia é o seguinte: é como se a gente tivesse aqui o nosso olho. Isso aqui é um olho, tá? E aí, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui esse cara. E aí vamos pegar aqui, ó, do mesmo tamanho. Para vocês verem que é o mesmo tamanho aqui. Objetos aqui, como se fossem postes, né? Eu só vou mudar a cor deles aqui. Vou botar esse aqui de verde. E vou botar esse aqui de azul. Mas vocês perceberam que eles são do mesmo tamanho. O tamanho de cada poste é igual. Para a gente conseguir enxergar, a luz precisa chegar até os nossos olhos. Então, o que acontece? Ó, vou pegar aqui a mesma cor. Aqui, ó. Então, eu enxergo aqui esse cara assim, né? Então, o raio de luz sai daqui e vem para cá. Perceba que existe um ângulo aqui de abertura. Ó. Existe um ângulo aqui, ó. Um ângulo de abertura aqui. Quando eu pegar esse verde, ele chega aqui, ó. Perceba que o ângulo de abertura é menor. Ó, esse ângulo de abertura aqui, vamos desenhar em vermelho, ó, ele é menorzinho aqui, ó, comparado com o outro aqui, mais lilás, né? Na verdade é bem lilás, né? Marfim. E olha o que está mais longe, o azul. O raio de luz chega, olha como é que o ângulo de visão diminui. O ângulo ficou bem pequenininho, né? O ângulo de visão aqui desse último ficou bem pequeno. Isso quer dizer o seguinte, ó, o ângulo aqui de visão, ou de visada, né, também conhecido, ele fica menor. Ou seja, o nosso cérebro tende a interpretar esses objetos que estão mais longe como sendo menores devido a este ângulo de visão, que vai diminuindo conforme a distância vai aumentando. Então, perceba, ó, esse cara, vamos pegar nesse ponto aqui, ó, esse marfim aqui, ó, tem esse ângulo de visão, esse verde tem esse ângulo de visão e esse azul tem esse ângulo de visão. Quanto mais distante, menor é o ângulo de visão ali. Então, esse ângulo de visão é o seguinte, ó, uma pessoa observa um objeto AB de todos os raios de luz que partem de A a B. Lembra? A luz incide em algum objeto e vem para os nossos olhos, caso esse objeto não seja uma fonte luminosa, caso ele seja uma fonte secundária, né? Se for uma fonte primária, ele mesmo emite luz. Vamos considerar apenas os raios de luz que partem dos extremos, dos pontos mais longe. Então, esses raios definem um ângulo através do qual o observador vê o objeto. E esse ângulo é chamado ângulo de visão. E aí, acontece esse tipo de situação que eu mostrei lá. Você pega os objetos do mesmo tamanho, né? Aquelas duas setas vermelhas. Quanto mais perto, maior a abertura. Quanto mais longe, menor a abertura. Então, quanto maior a distância do observador ao objeto, menor o ângulo de visão. Se o ângulo de visão é menor, a gente vai ter a sensação de ver as coisas menores. Então,
Tá ali, né? O ângulo visual depende da extensão do objeto, sim, e de sua posição em relação ao observador. Só que se eu pegar objetos do mesmo tamanho, então eu pego objetos que são, por exemplo, a situação que eu botei ali, essa situação aqui, era como se fossem postes, né? Então eu tenho 3 postes do mesmo tamanho. Só que eu vou enxergar aquele poste que está mais longe como sendo menor, porque o ângulo de visão dele, né, o nosso ângulo de visão, ele acaba sendo menor. Então é inversamente proporcional, tá? Quanto maior a distância, menor o ângulo de visão. E aí tem aí no finalzinho, ó, o menor ângulo visual sobre o qual o observador vê os pontos A, B separadamente chama-se limite de acuidade visual. Para o olho humano, esse ângulo é da ordem de 1 minuto. Um observador na Terra vê o Sol e a Lua sobre o ângulo visual da ordem de meio grau.